Muito bem, muito bem. Mais uma aula da Blend e hoje com o cara mais brabo dessa internet, o cara que esse cara aí, eu já deixei bem claro pra ele, é um cara que eu respeito pra caramba. É um cara que deveria ter 50 vezes mais alcance do que ele tem. Eu já te falei isso várias vezes, né, cara? Porque é o cara falou, só anota. Não enche o saco questionando, só anota. Inclusive, todo evento que eu vejo o Caio fazendo, eu acho muito avançado o conteúdo para o público, sacou? Tu Uhum. tem essa percepção que, tipo, o teu conteúdo, ele é um pouco mais do que a galera tá preparada. No caos, eu vi muito isso. Quando o pessoal perguntava, pô, qual que foi a epifania que tu teve? O pessoal não sabe. Assim, é tão pesado a parada que a galera ficava assim, tipo, sabe? É porque o público não consegue, cara. Não consegue. E tu também não consegue largar um negócio mais fácil pro pessoal entender. Fácil, não na didática, mas fácil, simples, né? Isso é muito Sim. foda. E aí, hoje tá o cara aqui para dar uma aula para vocês. E eu tenho certeza que, pô, vai arregaçar. Caio, valeu, obrigado pelo teu tempo. Obrigado por, de prontidão, aceitar esse convite para minha doideira, minha primeira mentoria. Tu foi o cara que, na mentoria do Caos, a gente conversou sobre isso lá na frente. E agora que eu coloquei em prática, que a gente conversou lá para ver como eu sou um cara freio de mão puxado, né? Era, Uhum. né? Não é E é só mais. agora, né? Só agora que eu tô conseguindo colocar em prática as coisas que a gente conversou lá, pra te ver Perfeito. como foi, tá bom? Pra quem não conhece, Caio César, conhecido como Tio Caio, o cara da Blanks, do Caos e agora do Memphis, não? Nemesis. Ne Nemesis. Nemesis, mentoria mais braba e é o seguinte, cara, bora. Bora dali. Cara, assim, eu ainda nem falei pra ti o que eu queria conversar com a galera aqui hoje, mas é porque eu queria trazer uma parada muito inédita, que é algo que eu venho formulando na minha cabeça e nos meus estudos faz um tempo, e é uma linha de raciocínio que eu quero pegar muito forte aí nos próximos tempos. Eu vivo a realidade do que eu quero conversar aqui. Combina muito com o que tu falou sobre às vezes, às vezes não. Eu sempre tento conversar com as pessoas sobre assuntos avançados. Isso para construção de números na internet é muito ruim porque você não faz conteúdo de topo de funil, né? O conteúdo de topo de funil é, cara, 5 dicas de como combinar cor, cinco Sim. sites para você acessar e se inspirar. Isso é conteúdo de topo de funil que eu meio que não tenho saco para fazer, né? Eu acho que tem outras pessoas aí que estão mais interessadas em fazer esse conteúdo de topo funil do que eu. Mas mesmo não estando dentro desse conteúdo, entregando um conteúdo que é um pouco mais avançado na forma de pensar e de ver e de viver, eu tento ser muito prático na forma como eu me comunico. Eu tento não dar muita volta, eu tento não ser um cara que fica trazendo estudos de não sei aonde, porque teve um físico teórico que se juntou com um designer. Não. Eu acho que a gente precisa ser muito prático na nossa comunicação, porque eu acho que o que torna a nossa comunicação não prática é a gente estar tendo que se explicar o tempo todo. Né? Cara, eu estudei, vivi e vi acontecer. Então vou só te dizer, aplica na tua vida. Se não der certo, tu volta para onde tu estava antes, né? E graças a Deus a gente está aí já há um tempo fazendo acontecer na vida de outras pessoas. Então cada vez menos eu tenho tido a necessidade de ficar me provando ou falando assim, não, acredita porque eu li em tantos artigos e vi não sei quantos letrados a falarem sobre. Não, hoje, cara, mais uma vez, eu vi, vivi e tô te passando aqui agora, né? E hoje, eu tenho até um elogio para fazer de volta, cara. O poder que você tem de atrair pessoas incríveis, né, cara, para poder estar conversando contigo, para poder estar trocando uma ideia contigo. E você não é o cara mais expansivo que eu conheço, ou um cara que fica arrotando conexões por aí, mas quando você vê, olha o plantel de pessoas que você trouxe aqui, né? Nesses últimos convidados, eu fico assim, caraca, mano, olha, eu tô falando ali no mesmo lugar que essas pessoas aqui que tem um gabarito tão grande, é uma experiência tão grande estão aqui. Então, irmão, eu admiro muito esse teu poder de conexões e fazer essas pessoas se moverem em sua direção. Então, isso para mim é muito poderoso.
ao poder dos relacionamentos, sendo profundos ou não, é só você saber usar os seus relacionamentos. Então você é um cara muito bem relacionado, eu acho isso muito incrível. E se todo designer tivesse essa tua vontade ou essa tua cara de pau, eu acho que a gente é um mundo do design muito mais até conectado, muito mais unido. Acho isso muito poderoso, irmão. E por que eu tô falando isso, né? Porque olhando para as pessoas que já vieram aqui, que já conversaram, eu não sei em qual ordem eu tô aí, de que você está assistindo agora, eu posso ser o oitavo, eu posso ser o primeiro. Se eu sou o primeiro, te prepara que vem bastante porrada pela frente, tá? Tem uma galera bem foda que vai falar aí. E se eu for um dos últimos ali que você está assistindo, talvez eu seja uma pessoa completamente diferente e traga conceitos completamente diferentes do que essa galera falou. Porque eu acredito muito no poder da praticidade. E é isso que eu queria conversar hoje. Eu acho que a minha maior contribuição que eu posso trazer para a vida das pessoas é trazer um pouco mais de praticidade para a vida delas, né? Eu acho que no mundo do design, eu acho não, tenho convicção que no mundo do design a gente tem uma quantidade muito absurda de conhecimento. O design no Brasil, independente de quem estiver falando, se é o tio Caio, se é o designer que cobra 2.000, se é o designer que cobra 2 milhões, todos eles têm que concordar com algo. Não é fácil vender design no Brasil. Por mais que você venda projeto de 2 milhões, de 20 milhões, eu tenho certeza que não foi fácil vender essa ideia. Tenho certeza que não foi fácil vender esse projeto. E mesmo quando você cobrou 2 milhões por um projeto, você ainda tem que entrar na sala de reuniões provando que você é bom, provando que aquilo ali tem relevância. E isso me faz ter convicção da importância de você ser muito prático na tua comunicação. A primeira coisa que vai te ajudar a ser muito prático na tua comunicação é você ter resultado, né? Porque quando você tem resultado, você é muito prático. Cara, tem uma agência de Amsterdã que eu fiz conexão com eles por muito tempo, falo com a galera de lá até hoje. No final de toda a apresentação de case deles, eles têm uma página de quantos por cento eles fizeram aquela empresa crescer ou vender. Ó, tantos por cento de presença online a mais depois do projeto, tantos por cento a mais de faturamento, tantos por cento através desse canal onde a gente foi super essencial. A apresentação tem o quê? 10 páginas, mas os caras são práticos, eles são muito objetivos, irmão. Eu tenho o resultado é esse, é isso que você quer comprar. Eu falei sobre isso hoje numa live que eu abri no Instagram. O designer ele tem a mania de ficar querendo vender garrafa d'água, quando na verdade ele deveria estar vendendo a ferramenta perfeita para matar a sede. Atacar o problema de uma forma muito prática, do que ficar tentando vender, olha, porque essa água aqui, ela é tirada do Monte Silvestre e ela tem essa garrafa biodegradável com essa tampa que se você plantar, nasce uma mangueira no teu quintal. Quando na verdade, irmão, tá com sede, eu tenho a ferramenta perfeita para resolver isso. Quando você demonstra que você está buscando atacar o resultado, quando você está buscando ter o resultado, quando você entende a importância do resultado, você é muito mais prático e você é muito mais objetivo. Só que eu vou deixar essa definição ainda mais clara sobre o que eu quero dizer sobre a importância da praticidade na sua vida, tá? Eu fui buscar uma definição, né? Porque eu falo muito essa palavra, praticidade, prática. Caraca, peraí, deixa eu ir ali no dicionário, o que significa prático, ó? Que possui prática, hábil, exercitado, experiente. Quando você é prático, quando você fala de forma prática, quando você vive de forma prática, você está demonstrando que você tem experiência. Porque quem tem experiência não fica dando muita volta. Eu não sei se você em casa já teve a oportunidade de negociar ou conversar com alguém mais velho. Uma coisa é você negociar com um empresário, sei lá, de 30 anos de idade. Outra coisa é você negociar com um empresário de 60, 70 anos de idade. Esse cara tá cansado. O tempo dele tá cada vez mais curto. E a experiência dele é muito longa. Cara, vamos direto ao assunto. Quanto? Quanto é que é? Como é que vai ser? Qual é a entrega? Não tem, não vai rolar. Ou vai acontecer. Vamos em frente, vamos assinar o contrato. Essa galera é muito prática. Sabe o que ele tá te mostrando? A experiência que ele tem. E eu tenho certeza que você tem alguma experiência em alguma. Eu vou começar a olhar mais para a câmera aqui, porque o retorno está aqui e a câmera está aqui, ó. Galera, tô aqui, ó. Botei uma câmera profissional aqui. Vou até chegar perto para dar um desfoque melhor ali no fundo. Voltando onde é que eu tinha parado. Sim, eu tenho certeza que você tem experiência em alguma coisa. Eu tenho convicção disso. Nisso que você tem experiência, seja estudando, seja construindo,
tendo algum tipo de resultado, você tem que mostrar essa experiência. A melhor forma de você mostrar essa experiência é o quão é prático negociar com você, conversar com você, ver resultados vindo de você, ver projetos vindo de você. Então, a pessoa prática, ela tem um horror ao muito teórico. Ela gosta de ir para o resultado, ela quer ver o resultado acontecendo. E quando você passa isso, quando você passa esse sentimento para o mercado te quer mais. Esse ser humano aqui, ele não passa muito tempo na teoria, não. A teoria, ele ajuda na construção, mas na hora do vamos ver, é hora de ver esse tio Caio prático na área. Pô, o tio Caio não abre uma live para ficar falando abobrinha, ele vai direto ao assunto, pô, um cara prático. O que eu tô passando ali para as pessoas? Que eu sou um cara experiente, ponto. Por exemplo, agora, né? Foi por acidente, mas por uma questão aqui de programa, vocês não estão vendo nenhum slide. O que eu posso estar passando para vocês aqui que um cara que vai vir antes ou depois pode pecar? Mano, eu não preciso de slide para conversar com vocês sobre o assunto que eu quero conversar. Eu sou muito direto, sou muito prático. E essa praticidade, ela passa para você uma sensação de experiência. E experiência vende. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que os clientes com os quais a gente negocia não são os millennials. Não são as gerações que são da sua para frente. A gente está falando de 2 gerações atrás. As pessoas que detêm o poder e a grana, eles são de 2 gerações atrás. De geração baby boomer. Sabe o que esses caras valorizam? Prática, trabalho. É a geração dos teus avós, a galera ali dos 60 e poucos anos. O que essa galera acredita que é a solução para tudo? Trabalho, vai trabalhar. Tu aparecer pro teu avô de 60, 70 anos com um problema, eu tenho certeza. Meu avô, pô, tô com uma dor no dedo aqui, dedo mindinho, que tá me incomodando pra caramba. Eu tenho certeza que a solução que ele vai dizer assim, ele vai pensar, rapaz, eu acho que eu tenho uma solução para isso. Vai trabalhar. A geração dos teus pais, que é a geração X, o que para eles, o que eles valorizam? Experiência. Experiência através do estudo. O que teus pais gostam de falar? Que é a solução para tudo nessa vida. Vai estudar, vai te formar. São para essas 2 gerações que você está trabalhando. É dessas 2 gerações que você está tentando captar dinheiro. Então, por que você perde tempo tentando vender ideias para uma geração que não está na mesa? Que é a geração dos milênios, que o que eles mais querem tipo assim, a experiência, né? Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho pelas experiências positivas que eu vou ter aqui dentro. Você está vendendo para o público, você está vendendo para o público errado. E não é que você está sentado na mesa com o público errado. Você está sentado na mesa com o público certo que você deveria estar vendendo, mas você está se comunicando de uma forma completamente desregulada de tudo. E quando eu, com 28 anos de idade, sento na frente de um empresário de 60, meu irmão, a primeira coisa que eu faço eu coloco na mesa a praticidade que é conversar comigo. Eu falo sobre números, eu falo sobre resultado, eu falo sobre suor, eu falo sobre esforço, eu falo sobre as minhas experiências acadêmicas e como essas experiências acadêmicas me ajudaram a construir experiências práticas relevantes para o mercado, que deram resultado, que deram números, eu tenho números. A importância da praticidade na nossa vida. E aí, isso vem muito, gente, do brasileiro. O mercado brasileiro, ele é muito novo em todos os aspectos. O Brasil tem um pouco mais do que 500 anos. Quando você vai negociar com o pessoal de fora, Europa, Estados Unidos, gente, realmente, eles têm uma forma já muito evoluída de conversar. E eu posso falar isso porque eu trabalhei para o mundo inteiro, cara. Eu trabalhei para todos os continentes. Essa galera vai mandar um briefing, você não precisa fazer um briefing, os caras mandam um documento de mais de 100 páginas explicando o que é o negócio. Só para te pedir o orçamento. Os caras sabem que não dá para sair. Porque é o seguinte, vou te dar um exemplo de como o mercado lá é evoluído. Eles pagam pela reunião que você teve com eles. Ah, mas foi uma reunião. Ó, isso aqui não é rasgado, tá, gente? Isso aqui é porque a jaqueta é assim mesmo. Ó. Fica parecendo que o cara é um liso desse falando aqui comigo, falando sobre o que caralho um miserável desse tá falando comigo. Lá fora é o seguinte, eles valorizam muito o tempo. Então, para eles conversarem contigo, eles querem te pagar para conversar contigo. Pô, vamos ter uma reunião? Eles já ficam assim, cara, eu vou ter que pagar por essa reunião. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um e-mail. Só que eu vou mandar um e-mail tão completo que vai dispensar a necessidade de uma reunião. A gente vai negociar tudo por e-mail. Porque quando eu for finalmente trabalhar com ele, pagar, eu vou estar pagando por um cara que já está dentro de casa. O que é essa praticidade de tudo? O que vem disso? Cara, anos e anos e anos e anos e anos e anos de processo a entender milênios depois que, cara, o tempo das pessoas é muito valioso. É tão valioso que a gente deveria pagar por ele. Então não vou ter uma reunião com o Caio à toa.
Eu vou ter que pagar por essa reunião. Ele já tem essa cultura, eu vou ter que pagar por essa reunião. Sabe o que é bom fazer então? Então deixa eu fazer meu dever de casa direitinho. Deixa eu mandar um briefing, um puta briefing de 200 páginas explicando qual é o negócio, qual é a necessidade, milésimo por, tipo assim, todos os detalhes do que eu preciso tá aqui. Quanto você faz para um projeto como esse? Se você chamar esse cara para uma reunião, putz, mano, possa ser que dê certo, mas ele teve muito trabalho para não precisar dessa reunião. Aqui no Brasil, não. Qual foi? Quando você conversa com. Qual foi o empresário? Qual foi a empresa, por mais gigantesca que ela seja, que te mandou um briefing, um puta briefing, antes mesmo de negociação, tudo? Mas nenhuma. Uma, duas aqui no Brasil, no máximo. Os caras não têm essa vivência porque o nosso mercado ele é muito, 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 muito jovem. Isso é negativo, por um lado, porque você começa a trabalhar para o público lá de fora e você percebe o quanto é mais gostoso trabalhar com um mercado mais avançado. Mas isso também é bom por um lado. Por quê? Porque o jeito brasileiro é mais prático. Pô, deixa eu sentar aqui para conversar com você. Se eu for falar sobre valores, meu irmão, tem empresário que, por mais milionário que ele seja, parece que tu tá sentado numa mesa de bar falando sobre números. E que bom, porque não tem muito atrito, não tem muito processo para falar de dinheiro, é tudo muito prático. Pô, é tanto. Cara, para fazer um projeto como esse para ti aqui é 30 mil. Pô, faz por 27. Pô, com 27 eu não consigo parcelar em tanto, não. Consigo parcelar em 3 no máximo. Ótimo, fechou, fechou. Ih, caralho, e o contrato? Ah, o contrato a gente já fechou. Viu? O público, o mundo do Brasil de trabalhar, de pensar, tem um lado positivo dessa jovialidade do nosso mercado. As coisas são muito práticas, as coisas acontecem com maior velocidade. Por quê? Gente, empresa no Brasil para vingar é uma luta, é uma guerra. Para que ficar perdendo tempo com mise-en-scène se você nem sabe se esse negócio vai vingar? Tu quer que vingue, mas tem muita gente que já tá vacinada. Pô, tô vacinado, mano. Tô tentando uma empresa aqui pela quinta vez. Não vou ficar muito de mise-en-scène, não. Bora ver, vamos fazer o máximo que a gente puder. Vamos economizar onde a gente tiver que economizar. Cultura a gente vai criando no meio do caminho. O negócio tem que vender. Depois que vender, eu faço do jeito mais incrível possível. Mas agora, vamos fazer do jeito que dá. Do jeito que vamos testar. Não vamos ficar se apaixonando, criando muito romance por negócio. Perceba, todo empresário que é muito romântico com o negócio, que vem falar com você de uma forma muito romântica, é provavelmente o primeiro negócio dele. Primeiro negócio dele. É tipo assim, trabalhava numa empresa como diretor e os caralho, ganhava uma grana, guardou uma grana, juntou, pô, viajei uma vez pro Paquistão e vi lá uma cafeteria, agora eu tô afim de abrir uma cafeteria e volta todo romântico. Pô, trabalhou a vida inteira na empresa dos outros, não entende o que é o mercado de ser empresário no Brasil. Meu irmão, ele senta para conversar na cafeteria dele e ele fala que a cafeteria dele vai ajudar o Brasil a andar para frente, uma cafeteria. É o primeiro negócio do cara. O cara ainda tá muito romantizando tudo. Tudo é muito romântico. Tudo é muito romântico. Eu até meio tenho agonia de trabalhar com essa galera, porque não é muito prático. Entende? Cara, vamos botar pra frente, vamos fazer isso aqui acontecer. Pô, o ponto de que tem cliente meu que tem mais de um negócio, fala assim, por que a gente não mexe na marca desse negócio aqui? Aí eu falo, tu tem concorrente local desse teu negócio aqui? Não. Tá vendendo bem? Tô. Tem perspectiva disso aqui mudar, dessa realidade mudar? Não. Eu sou um único fornecedor, isso aqui é praticamente matéria-prima para tudo que acontece aqui. Então foda-se. Vou mexer em símbolo para quê? Mexe nisso não, senhor. Aí quando aparecer um concorrente enchendo o saco, a gente vai lá, se adianta, faz e faz muito melhor. Mas por enquanto, olha a praticidade. Perceba que eu não falei de negócio, perdão, que eu não falei de design com o cara. Não, realmente, isso aqui está agredindo os olhos. O design está horroroso. Eu acho que o mercado precisa de algo mais. Não, vamos falar de negócio primeiro. Praticamente. Tem necessidade? Não, então não vou mexer. Não é que eu não te aconselho a mexer. Eu não vou mexer. Eu não vou perder tempo. Eu não vou perder meu tempo, teu tempo, meu dinheiro, teu dinheiro. Não, não vamos mexer nisso, não. Quando aparecer necessidade, a gente vai lá e mexe alguma coisa. Por quê? Porque é isso, gente. Quando você começa a ser essa pessoa, você senta em mesas de negociação nesse Brasil baranil, porque é o seguinte, eu tenho certeza que tem muita gente de alto gabarito aqui que vai estar trabalhando para Nike, para Adidas, para Coca-Cola, para Brahma, para Ambev, para os caralho. E aí, realmente, não tem muito como ser prático. Você vai ter que ser burocrático, você vai ter que ser
vai ter que ter muita parcimônia com tudo, você vai ter que provar o teu potencial, tipo assim, você vai ter que provar a qualidade que você está entregando o tempo todo. Mas, cara, 99% dos designers que podem estar assistindo isso aqui agora são pessoas que vão trabalhar no mundo real. A Ambev não é o mundo real, a Coca-Cola não é o mundo real, a Adidas não é o mundo real, a Nike não é o mundo real. O mundo real que a gente está vivendo. O empresário de cada dia, que deve faturar ali os seus 5, 7, 10 milhões por ano no máximo, estourando. Pô, a Ambev fatura bilhões. A gente está falando de negócios que vão colocar uma grana boa no teu bolso, mas, cara, fatura acima de 5. Chega ali em 10, 15 no máximo. E a gente tem que lidar dessa forma. Por quê? Porque é assim que tu adquire mais negócio. Mas a pessoa, pô, vai com o Caio. Ele é um cara muito prático. Ele quer resolver, ele quer ver resultado. Ele quer ver número. Ele não vai ficar olhando só para o que essa cor trouxe de melhor para essa placa e a sua esposa gostou mais. Não, não, é um cara que vai te ajudar a vender através do trabalho de marca. E eu não estou abrindo mão de não ser um cara cuidadoso com o que eu estou desenvolvendo. Mas em tudo que é em torno desse desenvolvimento, eu gosto da importância da praticidade. Né? Tem alguma. Eu separei aqui 6 etapas e vou explicar como é que você pode ser prático em cada uma dessas etapas. Príncipe, é essa dinâmica que tu quer? Ou tem outra forma que tu queira seguir? Cara, tá perfeito. Não, tá perfeito. Eu tô anotando aqui algumas coisas, cara, e é isso. É isso. É aquilo que tu falou. Eu tenho vivência dessa parada e é isso. Não precisa de slide, não, sabe? É, é aquilo que tu falou lá que tu ensinou no evento também. Slide é um auxílio, né? Não adianta. Então, perfeito. pode ficar tranquilo. O espaço é teu, tu faz como tu quiser, o conteúdo é teu, vai jogando aí que a gente vai anotando aqui. Beleza, perfeito. Então vamos lá. Separei 6 momentos aqui da jornada de você com o seu cliente, onde você pode aplicar essa praticidade. Primeiro, eu sempre digo que nenhum ser humano nasce cliente. Não existe sexo masculino, feminino e cliente. Todo mundo é pessoa. E toda pessoa pode vir a ser convertida num cliente. Então, isso te ajuda a não subestimar ninguém. E isso te ajuda a ter conversas honestas com todo mundo. Porque se todo mundo que você vê como um pote de dinheiro a ser derrubado no seu bolso, com a ideia de que todo mundo é um cliente, não, todo mundo é ser humano. Agora, se você, em algum momento, tiver a oportunidade, junto com essa pessoa, de transformar aquilo ali num negócio maravilhoso, incrível, vamos em frente, vai ser foda. Mas, nas tuas conversas, quando as pessoas forem falar sobre o teu trabalho, não romantize demais o teu trabalho, não. Porque dá uma ideia de que você não precisa. Às vezes eu sento com alguns designers e ouço eles falando sobre o próprio trabalho, cara, parece que eles salvam o mundo através do trabalho deles. Tipo, mano, meio que não, né? Meio que vamos dar uma baixada na bola, porque esse projeto que tu fez foi para um negócio que não tem esse alcance todo. Você não construiu algo que dá esse alcance todo. Eu quero ouvir mais um pouco sobre os teus resultados. E é a mesma coisa que o empresário quer ouvir. Pô, cara, teve um negócio agora que eu ajudei a lançar, que era uma parada super cara. Tipo, era um produto que ia de 4 milhões até uns 9 milhões. De 4 a 9 milhões. E eles tinham 45 desse produto para vender. Eu abracei o desafio de fazer algo que eu nunca tinha feito antes. Inclusive, falei para esse cliente, cara, eu nunca fiz isso, nunca vendi esse produto, mas vamos lá. Eu já conheci o cliente há muito tempo e ele queria, porque queria fazer comigo. Não é muito core business aqui, mas a gente fez, porque por gratidão por esse cliente ter participado muito do nosso início ali da jornada, não tem a possibilidade de eu ficar dizendo não. Acho um desrespeito dizer não para um cliente que ajudou a dar fundação para o teu trabalho. E a gente ajudou numa gestão de marca para lançamento desse produto. Cara, tinham 45 desse produto, lançou lista de espera de 60 pessoas para comprar. A gente está falando de 200 milhões. 200 milhões em produto. E quando você fala, ó, e eu estou fingindo que eu estou falando aqui numa mesa de empresários. Pô, mano, tá todo mundo me ouvindo agora. E tudo que eu falar agora é ouro. Por quê? Porque eu fui um cara que foi responsável por um produto de venda de 200 milhões. Tinha 45, a gente fez uma lista de espera de 60. Como é que ele fez isso? A partir daí, eu posso florear o quanto eu quiser. Mas perceba como a minha conversa, essa primeira conversa, me ouvir falar sobre design, não foi sobre design, foi sobre resultado. Aí, beleza. Esse empresário te viu nessa mesa falando dessa forma, cara, absolutamente ele quer ouvir mais, tá? Absolutamente ele quer marcar alguma coisa contigo.
Ele, bicho, vamos tomar um café, vamos tomar a puta que pariu, mas eu preciso sentar com você para falar sobre o negócio, meu negócio para você, para ver se você tem essa ideia genial que tu teve para ele, se tu tem alguma coisa aí para mim. E aí vocês vão para a mesa de negociação. Cara, na mesa de negociação, o ponto onde a tua praticidade vai nascer é você parar de pedir uma segunda reunião para apresentar números. Não estou falando que você não vai ter um momento para apresentar uma proposta completa. Mas, cara, tu tem que saber de cabeça quanto custa o teu produto. Mano, meu produto custa tanto. Para eu fazer algo desse tipo, é tanto. Vai variar ali uns 10, 20 mil a mais ou para menos, mas a base é essa. Na primeira reunião, o cara tem que saber quanto custa o teu trabalho. E não é tipo assim uma ideia vaga, não. É uma ideia muito precisa. Pô, mano, para eu desenvolver uma marca, quanto é que é a tua marca? Tua marca que tu faz? Custa os 30 mil? Na primeira reunião, eu já disse para cara, para eu desenvolver isso aqui, os meus clientes pagam 30 mil num projeto como esse. Se ele te chamar para uma terceira conversa, ele pelo menos está indo para a terceira conversa sabendo quanto custa. Se ele está te chamando para essa terceira conversa, sabendo quanto custa, provavelmente vai fechar. Agora sim, tem gente, cara, que precisa de 5. Meu Deus, você tem ideia do que eu tô vendo aqui? Uma quantidade bizarra de mosquito aqui na janela tentando entrar. Tem gente que precisa, pô, de 5 conversas para começar a falar de número, pô. Um medo bizarro de falar números. Irmão, saiba quanto custa o teu produto. Saiba quanto a base do teu produto. Pô, mas, cara, vai depender muito dos entregáveis. Pô, faz uma lista das coisas que você entrega e dá número para essas porra. Não, mas é porque o cliente pode pedir. É porque um projeto, cara, ele pode estar pedindo name, identidade visual, identidade verbal e a apresentação. Porra, isso não são produtos? Farinha, arroz, feijão. Descubra qual o número dessas coisas, porque quando o cara fala, cara, tu vai precisar de name, vai custar uns 9, identidade visual, que vai aí mais 12, brincando, e essa apresentação comercial aqui, pelo tamanho que ela vai ter, cara, vai aí mais uns 8. Olha, tranquilidade com o que eu falei. Por quê? Porque eu sabia, né? Esses eram números que eu praticava anos atrás, quando eu era só freelancer. Pô, eu sei de qual a parada? Pra quê que eu preciso de uma 20ª reunião pra gente poder, e aí vamos falar sobre números? Não, cara, corta. Porque tu tá na frente de um empresário brasileiro. Pô, tu deu a sorte de estar na mesa do cara que assina o cheque. Tu não tá com marketing, tu não tá com setor de compras, tu não tá com nada disso. Tu tá com um cara que assina o papel. Aí meu filho quer ficar... Ah, não, então, já que você não quer falar sobre números hoje, quando tu for falar sobre números, fala com essa mulher aqui do financeiro, sem contexto nenhum. Não, pô, tá ali com um cara com que assina o papel, com a pessoa que assina o papel, bora falar de números aqui, saiba quanto custa cada produto, precifica ali na frente da pessoa. Como é que tu parcela isso aí? Pô, eu te dou condição de... Às vezes é sobre condição de pagamento, pô, parcela em 12 vezes. Caralho, 12 vezes, cara, não é 50-50? Não, porque isso é burro. Você fica dividindo as suas coisas 50-50 e tá percebendo que tá fechando um pouco negócio com isso, é porque você não entendeu que no Brasil o que o empresário precisa é de condição de pagamento. Pô, eu pago produto aqui na empresa que custa, pô, 20 mil reais. 20 mil reais numa parada que a gente compra pro negócio rodar no nosso setor de pesquisa. Meu irmão, parcela em 10, em 12. Parcela em 12. Ué. Gente, deixa eu te explicar. Casas Bahia não é Casas Bahia de brincadeira. As Casas Bahia não tá na tua vida desde que tu nasceu e antes do que tu nasceu à toa, não. É? Eles descobriram que o brasileiro gosta de forma de pagamento. Dá um carnê na mão do brasileiro para tu ver se ele não compra o mundo. É a mesma coisa, só é um pouquinho mais evoluído que o empresário. Pô, preciso te pagar todo. Se eu precisar te pagar isso aqui em 24 vezes, 24 vezes. Mas, Caio, pô, isso aqui não vai me quebrar? Não. Se você não tiver, se você não souber praticamente como é que funciona teu caixa, como é que funciona teu bolso, se você não tem uma grana ali que tá girando, pô, se você fechar 10 clientes te pagando em 12 vezes, você tem uma grana durante um ano inteiro garantida ali. Olha que beleza, olha que maravilha. Por quê? Porque você não sabe pensar dinheiro de uma forma prática. Logo, você não sabe sentar numa mesa de negociação de uma forma prática. Pô, eu tenho vários prestadores de serviço, às vezes, que eu quero fazer negócio, mas os caras são muito inflexíveis. Irmão, me cobra... Pô, quer me cobrar 8 para fazer uma parada aqui pro estúdio. Só parcela em 2, 3 vezes. Pô, me cobra 10 e parcela em 10. Eu compro, pô. Aumenta 2 mil, mas parcela em 10. Mas não, porque não sabe, não tem... A malícia da praticidade. Beleza. Da negociação, você vai para a extração de informação. Aqui na extração de informação, eu não recomendo muito a praticidade. Aí, caralho, do nada, o cara
Tava prático, e agora tirou a praticidade. Porque é da extração que você vai tirar a elegância do teu trabalho, vai tirar a substância do teu trabalho, vai fazer uma entrega robusta, vai fazer uma entrega correta. Então, na extração, já que você foi prático o tempo todo, aqui tu tem que dar uma freada nisso e extrair da forma mais completa que você puder. Da forma mais completa que você puder. Porque quando eu segui uma sequência de fatos onde eu era muito prático, o meu briefing tinha 10 perguntas e minha reunião de extração tinha 40 minutos. E aí, no final das contas, era um projeto 20% do cliente, 80% que eu acreditava que deveria ser. Aí, tu imagina a quantidade de projeto sem resultado que eu botei na rua. Quando eu percebi que bem nessa hora aqui da extração, se eu não fosse prático, eu ia extrair uma informação mais... Porque é o seguinte, o projetar é sobre pegar uma parada, uma pedra bruta, e ir tirando coisas que não são necessárias, para tu ficar com o diamante ali na tua mão. Agora, se você extrai já pouco, quando tu for lapidar, não sobra nada, sobra pó na tua mão para tu desenvolver, para tu trabalhar. Então, na hora da extração da informação, do briefing, da conversa que vai levar o que vai ser o projeto, cara, dá uma freada na praticidade e coloca na mesa o ser humano que vai dizer assim, tá, agora eu vou fazer uma parada que eu preciso fazer. E isso toma tempo. Vou precisar de uma reunião de 3 horas, vou precisar me encontrar com você, vou precisar ir na sua empresa, vou precisar de pelo menos 30 contatos dos teus clientes para eu poder ligar para eles, para poder conversar com eles sobre o que é você. Aqui eu não recomendo ser muito prático, não, e por experiência própria. Quando eu parei de ser muito prático nessa parte aqui, eu comecei a desenvolver cases fodas para o mercado. Fodas mesmo. Em comparação com o que era quando eu era prático até nessa etapa aqui, é bizarro. O crescimento é bizarro. Beleza. Na parte da construção. Aí na parte da construção, a praticidade volta. Quando você viaja... Cara, você extrai... mas Oi, fala, Príncipe. na extração, então, tu tá falando que tem que ser mais complexo, isso? Isso. Eu não recomendo ser prático na parte da extração, não. Porque quanto mais complexo você vai ser, mais coisa você extrai. Para você poder lapidar na hora de construir. Se você extraiu pouco, porque você quis ser muito prático, não, cliente, responde essas 3 perguntas aqui para o WhatsApp, que daqui eu me viro. Puta, tu veio com muito pouquinho, aí na hora de lapidar, sobra quase nada na tua mão para tu poder trabalhar. Entendeu? Então, na hora de extrair informação, cara, seja complexo mesmo. Foda-se, seja complexo. Quanto mais você tiver na mão, tipo assim, mais informação você vai ter para lapidar na parte da construção. E aí, na construção, cuidado com os floreios. Cuidado com os floreios que você pode trazer aqui. Pô, não, mas é porque eu vi que na Pentagon eles têm uma forma de pensar marca. Pô, a Pentagon pensa marca para os Estados Unidos, amigão. Tem certas coisas que se você tentar adaptar para cá, não vai rolar. Porque, mais uma vez, a Pentagon está acostumada a trabalhar com empresas que têm a idade que o Brasil tem de vida, de história. Então, tipo, tenta pensar, beleza. E isso aqui ajuda o cliente como? Toda vez que eu estou com o meu time, ou até mesmo quando eu estava sozinho ali nos últimos meses ou anos sozinho, eu sempre dizia, também. Eu botei isso aqui na apresentação, isso aqui vai ajudar o cliente em quê? Pô, isso aqui, se for ajudar, vai ajudar daqui uns 10 anos. Não, então deixa eu botar na frente, na fila, coisas que pode ajudar o cliente a vender amanhã. Mas, Caio, marca é um negócio a longo prazo. Marca é algo a curto, médio e longo prazo. Se você não sabe trabalhar marca de forma a curto, médio e longo prazo, você só fez a marca do futuro e esqueceu de fazer a marca que ajuda a chegar nesse futuro, que é a marca que vende. Tem muita gente que fala assim, quando o cliente fala sobre resultado, pô, eu não tenho como te ajudar a metrificar o resultado disso, porque marca é uma parada muito a longo prazo. Sim, concordo, é muito a longo prazo. Mas marca também tem estratégias a curto e médio prazo. Então, cuidado com essa muito de vou fazer algo para o seu futuro. Sim, você tem que fazer algo para o futuro do negócio do cliente. Mas se amanhã, ele precisando dessa marca, ele faz o quê? Putz, não pensei nisso. Pensei só daqui a 10 anos, amigão. Ih, caralho. E aí, putz, você não tem nada para extrair ali na hora de case para poder continuar vendendo, cara. Porque se a porra da marca que tu construiu só foi feita para fazer sentido daqui a 10 anos, só daqui a 10 anos você vai poder apresentar para o mercado isso como case. E aí até lá tu morreu como profissional no mercado, né? Na apresentação, cara, eu tenho
eu tenho uma certa divisão na minha mente. Eu acho que hoje eu tenho uma apresentação que é super prática, muito, muito prática, de 170 páginas. Eu acho que não é sobre a quantidade de páginas que você tem numa apresentação. É sobre o que você está apresentando, que é só encheção de linguiça. Pega a tua apresentação hoje. Quantas páginas são genéricas? Eu falo assim, gente, eu não leio uma palavra, eu não apresento uma palavra que vocês escrevam, porque hoje eu tenho um time, tenho uma equipe que monta a apresentação para mim, basicamente. Eu falo assim, gente, não coloque nessa apresentação aqui uma palavra que seja genérica ou que não faça sentido para aquele cliente ou que não conte uma jornada do que ele precisa aprender sobre essa marca aqui. Vocês estão dando aula. Quando eu estou apresentando, eu estou dando aula. De como eu não estou. Minha busca não é aprovação. Minha busca é fazer aquele cliente entender o que é o novo momento dele. Se vocês ficam botando página genérica aqui que não leva a lugar nenhum, pô, vocês estão fazendo todo mundo perder o tempo na sala. E ocupando a mente de aluno daquele cliente com coisas que ele não deveria estar aprendendo, não naquele momento. A nossa apresentação tem se a nossa apresentação tem 140 páginas, quando essa parada vai para o book final, para o manual de marca final, vai ter 200 e pouca. Mas eu não vou apresentar 200 e pouco, porque naquela hora eu preciso que ele aprenda coisas muito objetivas. Quem vocês são, como que vocês vão executar isso de forma verbal e visual. E dentro de um cenário, qual é esse cenário? Putz, é isso. Não fiquem... Pô, mas, Caio, é muito importante a gente apresentar as palavras sagradas e as palavras proibidas. Agora, será que é interessante? Vamos botar no material final, que aí hoje eu preciso ensinar uma coisa, eu preciso que ele saia daqui com poucas mensagens, mas mensagens muito poderosas. O cliente tem que sair da sala com uma mensagem muito poderosa na cabeça. Se eu entrego 20 mensagens genéricas e 2 poderosas, as 2 se diluem na mente do cliente. Então ele sai de lá meio confuso. Às vezes ele gostou, mas ele saiu meio confuso. E é nessa hora que os teus projetos não vão para frente, porque o cliente meio que não entendeu. Ele gostou, mas ele não entendeu como é que ele vai usar aquela porra, né? E por final é na hora da venda, que é quando você vai transformar esse case em venda. Cara, um case, eu sou um cara que eu ensaio muito case. Tipo, eu tenho um case da Paramor, que é um cliente que a gente, inclusive, eu estou viajando sexta-feira para Floripa para o evento de lançamento dessa marca. Foda-se, agora eu acabei de datar o teu conteúdo, mas como eu não dei data, a galera pode ser a sexta-feira agora. Né? Não vou dar data, para não datar esse conteúdo. Esse conteúdo tem que ser eterno. Isso, eu nem me preocupei com isso. O que me preocupei é, pô, não vai nem dar uma passadinha em Balneário. Rapaz, esse aqui é a pica. Porque eu tenho que, eu vou desse evento, eu tenho que pegar um avião para voltar para São Paulo para referência máxima. Tipo assim, e da referência máxima para o DDP. É o último DDP do ano. São 3 coisas seguidas. No final eu devo estar morto, tá? Então, talvez esse seja o último conteúdo que você assistiu do Tio Caio. O Tio Caio vai falecer nas próximas semanas, porque tá pesado, meu irmão, os próximos dias aí. Então, não tô conseguindo parar em lugar nenhum para nada. Aí voltando, por que a gente voltou nesse assunto? A gente entrou nesse assunto porque tem um case que é o case da Paramount, que é o nosso case mais poderoso que a gente tem hoje, que a gente está mais apostando, que vai nos ajudar a vender milhões. Esse case da Paramount, eu tô calculando que antes da gente não precisar mais falar sobre ele, vou fazer um cálculo aqui rápido. Eu devo vender mais uns 4 projetos de 350 mil com ele, como ele está hoje. Isso vai dar 1.400. Ele vai performar aí durante 6, 8 meses. Então, quando eu vender ele, eu vou vender por $500 mil, brincando. Então, eu devo botar aí para dentro de casa mais uns 3 de $500 mil. Isso dá... Eu devo vender, a partir desse case, uns 3 milhões e 200. Esse case que a gente vendeu por 350 mil, toda vez que eu apresentar, eu vou usar ele para vender mais. E ele deve trazer para o caixa, só ele, uns 3 milhões e pouco. É o cálculo que eu estou fazendo aqui, porque ele é muito poderoso. Ele vai começar me ajudando a vender dentro do valor dele, ele vai performar durante 6 meses, aí esse cliente vai me dar resultados em números, com certeza os números da empresa vão aumentar, e aí eu vendo ele por $500 mil. Cara, para você ter isso para você é $500 mil. Então eu tô calculando aí essa média de valores que a gente vai fazer através desse projeto. Cara, eu sei esse case de call salteado. Eu já apresentei ele umas 3 vezes assim em call.
em call. No palco eu apresentei uma vez, demorou pra caramba pra terminar de apresentar ele, mas o palco era meu, então, putz, eu tenho o tempo que eu quiser. Eu tenho até umas 2 horas com ele. Não, eu apresentei ele 2 vezes em palco. Uma para um mastermind e outra no referência máxima. Eu vou apresentar ele de novo agora esse mês, no referência máxima de novo. Eu devo demorar umas 2 horas para apresentar ele. Mas eu já apresentei ele aqui de forma digital. Cara, eu demoro uns 20 minutos no máximo para apresentar um case que tem 100 e poucas páginas. Por quê? Porque eu vou só no ponto que vende. Cara, eu vou te mostrar qual é o cenário. O cenário que a gente encontrou esse cliente foi esse. Como que eu resolvi esse cenário? Eu dei um posicionamento único. O posicionamento único dele é esse. Esse posicionamento único me deu uma forma de trabalhar a marca. E a forma que a gente trabalhou a marca é com essa frase. E essa frase me ajudou a construir esse naming. E esse naming me ajudou a construir essa identidade visual. Essa identidade visual me ajudou a construir esses materiais de marca. Bicho, 100% das vezes que eu apresentei, a pessoa ficou assim, ó. Puta que pariu, tu acabou de me vender uma parada aqui. Tipo, agora eu quero a Blanks. Esse case tem um poder muito foda. Mas, mano, quando eu tô no palco, eu preciso de 2 horas. Quando eu tô num call online, eu preciso de 20 minutos. E se uma pessoa, se eu tiver 5 minutos para falar sobre ele, eu consigo em 5 minutos. Por quê? Porque eu sou prático. Eu vou onde dói. Eu não vendo garrafa d'água. Eu vendo uma ferramenta perfeita para matar a sede. E aí todo mundo quer essa porra. Por quê? Porque eu sou muito prático. E, gente, perceba, eu pareci o tempo todo porque, assim, o problema de você ser muito prático na forma como você se comunica, ou até o que eu tô fazendo aqui com vocês agora, eu tô sendo muito prático, dá uma ideia de pobreza às vezes. Só que, gente, eu tô falando os números aqui. Parece pobre fechar projeto por R$500.000? Não, né? E, assim, pode me cobrar. Se daqui a 6 meses eu não vendi o primeiro projeto por R$500.000 através desse case da Paramor, é porque eu fiz alguma coisa errada, e aí tu pode dizer assim, cara, tira essa aula do Caio do ar, que não serve para nada, tá? Mas é porque eu garanto que em 6 meses eu vendo o primeiro projeto por R$500.000 apresentando esse case. Seja em 20 minutos, seja em 2 horas. Provavelmente vai ser o de 2 horas. O 20 minutos vai demorar um pouquinho ainda para eu vender ele em 20 minutos e pegar R$500.000 com ele. Mas entendam, a praticidade, ela é experiência, ela não é pobreza, ela é experiência. A experiência te permite falar sobre números gigantescos. Por quê? Porque eu entendo como é o mundo, mano. Eu entendo como é o mercado. O que tem de empresa bilionária no mundo que você nunca ouviu falar, no Brasil que você nunca ouviu falar, é gigantesca. A quantidade de empresário milionário que está pronto para botar R$500.000 na tua mão num projeto é muito grande. De pessoas que não, cara, não precisa ser uma tátil para fechar negócio grande. E não precisa ser a Coca-Cola para ser o teu cliente grande. Mas esses clientes que fecham negócio com a gente, o que eles mais gostam, tanto em mim quanto no Bruno, é a verdade e a praticidade com que a gente fala sobre o nosso trabalho. Mas, quando eu mostro o resultado, a elegância está toda lá. Nada é pobre. Porque quando eu estou fazendo sozinho, quieto, nada é pobre. Nada é por acaso. Nada é mal feito. É tudo lindo. É tudo muito bem. Cara, eu peço 110 dias para fazer um projeto. No mínimo 110 dias para fazer um projeto. Eu não fecho um negócio de R$500.000 aqui e daqui a 15 dias eu estou apresentando algo. Você pode ter certeza que não, porque senão eu não vendo mais. Eu preciso de tempo, eu preciso de equipe. Um projeto, só a parte de briefing com o cliente custa R$20.000 para a gente. O custo de fazer um briefing com o nosso cliente custa R$20.000. Não tem pobreza no que a gente faz, mas tem muita praticidade, porque tem muita experiência. E era isso, mano, que eu queria conversar. Eu ainda não tinha falado sobre esse assunto, porque era algo que eu estava desenvolvendo. Então, primeira vez que eu estou ensinando sobre praticidade nos negócios, no design, é aqui, porque você merece esse carinho, meu irmão. Porra, que honra, hein? Cara, muito bom. Vê se faz sentido isso aqui, Caio. Tu passou aí por todo um processo, né? Tô falando aqui. É claro que no teu processo de venda aí tu tem a questão de ambiência, tu tá num espaço onde é evento onde tem empresários e o cara ele participa de uma imersão ou ele tá pronto para consumir algo, né? E
tem a questão da tua desenvoltura, a forma de conduzir energia. E eu tenho certeza que uma galera que não viu todas as aulas da Blend e vai vir aqui porque adora o Caio, vai lá na aula de apresentação, que eu falei um pouco de apresentação e muito sobre energia, sobre postura, sobre posicionamento, frequência e um monte de coisa que quando tu tá apresentando, né, e quando eu saí do evento lá, eu te mandei esse áudio, aquele áudio lá, porque eu não vi eu não conhecia aquele Caio ali. A pressão que tu coloca quando tu tá falando, quando tu tá, ela tem que ser compatível com o projeto, né? Então, acho que tem esse detalhe de a forma que tu conduz, tu masterizou essa parada, né? E a questão de tu tá no ambiente certo, né? Então, buscar estar no ambiente certo, né? Porque eu tento trazer para o meu contexto, né? Pô, quando tu vai fazer um pitch de venda para te mostrar um case, pô, em que momento faz isso, né? Tem que ser no momento certo, né? Então, eu só queria pontuar isso e eu não sei se essa questão de ambiência e a forma de apresentar também conecta com o que tu tá trazendo aqui, mas eu acredito que sim, né? Faz todo sentido. Muito brabo. Muito foda, cara. Muito foda mesmo. Gostei. E esse conteúdo tu vai desenrolar, vai liberar dentro de alguma plataforma? Qual que é a tua ideia ou vai pro pessoal do Nemesis? Como é que tu... Eu já vou mudar a pergunta, tá? Vou mudar a pergunta. Como que tu faz para quando tu gera... tu já tá num patamar onde tu... Porra, que nem tu falou, eu vivo essa parada, então eu posso formular teorias em cima de coisas e chocar com o que eu vivo e trazer aqui uma fórmula para o meu aluno dizer assim, ó, isso aqui funciona, certo? Tu consegue fazer isso. Onde que tu testa isso? Tu testa, joga dentro do Nemesis, joga dentro do Epifania? Qual que é a tua ideia? Como é que tu faz isso? Onde tu testa essas paradas? Cara, então, o que eu faço? Isso aqui que eu passei em formato de conteúdo. Mas perceba como, tipo assim, não sei se você sentiu aí da sua casa, querido amigo que está ouvindo, que está assistindo esse conteúdo agora, o quão difícil é transformar uma ideia em um conteúdo. Porque isso não é uma aula. Isso é uma ideia. É um modus operandi. Então, o que eu faço? Eu não sei se um dia eu vou fazer no Nemesis ou no VDP ou em algum lugar que a pessoa compra a minha e assiste e eu vou ter uma aula lá. Praticidade nos negócios. Porque é uma ideia. E uma ideia, eu deixo ela permear sobre tudo. Então, quando eu vou abrir uma live, eu não vou abrir uma live para falar o que eu falei aqui. Porque seria muito difícil. Foi difícil aqui. Eu deixo as coisas, eu deixo tudo. Tipo, conteúdo é essa garrafa aqui. O que eu passei aqui para vocês é uma ideia. Eu deixo derramar essa ideia no conteúdo. O conteúdo é sobre apresentação de naming. Eu deixo essa ideia derramar no conteúdo de naming. Então, se eu for falar sobre naming, eu vou não dizer assim, gente, e agora eu quero falar sobre praticidade no naming. Não, eu vou deixar no tom, eu vou deixar a ideia como se fosse uma planta que começa a pegar em tudo que eu faço. Então, por que eu falei que eu ainda não botei isso no mundo? Porque eu não estou batendo nessa tecla. Então, quando eu abrir uma live, você vai perceber que eu posso estar falando sobre o perfil do Instagram. Mas eu vou deixar subentendido que eu acredito na ideia da importância da praticidade em tudo. Então, as minhas aulas vão ter um pouco mais desse sentido de praticidade. As minhas lives vão ter, as minhas publicações, tudo falando, tipo assim, eu vou deixar, cara, até o ponto que as pessoas vão falar assim, cara, o tio Caio, tudo que ele ensina de uma forma muito prática. Quer ver onde isso nasceu? Eu estava dando uma mentoria essa semana, uma mentoria individual. E aí eu uso esses momentos muito para estudar até o que eu estou fazendo. E aí um mentorado falou assim, pô, quem me ajudou muito a ter essa mentalidade que eu tenho hoje é você e o Lona.
porque vocês ensinam muito sobre o business dentro do design. E aí eu falei assim, tá, me conta mais sobre isso. Porque era o meu momento de entender. Cara, eu tenho um aluno aqui que consome os dois caras que falam sobre coisas muito parecidas. Tipo, eu e o Lona, a gente tem uma persona muito parecida e um público muito parecido. Que é o cara que ele quer entender além da ferramenta. E o Lona vende bem. Eu vendo bem, ele vende bem. Então, tipo assim, não é um cara que a gente pode ignorar no mercado. Então, cara, me conta mais. E aí eu vou dar um parênteses. O Lona é um cara muito produtivo, mano. Ele dá aula para aquele Marcados toda semana. Ele deve ter umas 400, sem brincadeira, ele deve ter umas 400 aulas dentro da plataforma do Marcados. Umas 400 aulas dentro da plataforma do Marcados. O VDP, se tem 8 horas, é muito. O VDP custa 997. O Marcados deve ser por aí. 997, 1297, alguma coisa por aí. Então, nossos produtos são muito... vem de uma pessoa... Tipo assim, o nosso avatar de cliente, de aluno, é muito parecido e o nosso produto tem um preço muito parecido. E as pessoas colocam a gente muito num par. Pô, você e o Lona. As tuas lives e as lives do Lona, mudou muito a minha forma de pensar. E eu sempre pensei assim, caralho, pô, o cara vai comprar um produto de 1297 deve ter umas 400 aulas lá dentro. O cara joga newsletter, que é tipo assim um e-mail informativo, explicativo, toda semana na caixa de e-mail dos alunos, das pessoas que quiserem. Então, um cara muito produtivo em conteúdo. Pô, eu abro uma live de 20 minutos por dia, uma parada muito rápida, a qualquer momento do dia, não tem hora marcada para abrir uma live. O VDP, ele tá igual do primeiro dia que eu gravei, em janeiro do ano passado, ele tá igual até hoje. Ele deve ter no total umas 8 horas no máximo de conteúdo. Eu não tenho, tipo assim, eu devo ter 5 reembolsos. De mais de 1.000 alunos, eu devo ter 5 reembolsos. E os reembolsos são assim, cara, eu acho que é muito avançado para mim agora. Eu vou dar uns passos atrás e depois eu volto a comprar. Ou, me atrapalhei aqui, não deveria ter comprado agora, minha mulher tá me esculhambando aqui, mas um dia eu volto. Então até os meus reembolsos não são de qualidade, ou de te enganei, ou de nada. E tipo assim, isso é bizarro. Bizarro, porque um produto desse que vende em massa é para ter uma taxa de reembolso acima de 5%, pô. Eu tenho nada de reembolso praticamente. E são 8 horas de conteúdo no máximo. Se juntar tudo que eu falo ali, deve dar umas 8 horas. Em um dia o cara mata tudo que eu tenho para ensinar. E aí, voltando, por que eu tô falando isso? Porque eu falava assim, pô, será que eu não deveria entregar mais conteúdo? Eu vou botar mais conteúdo naquela porra. Mais conteúdo. E a pessoa confirmou uma coisa que eu já imaginava. Alguém deixou uma janela aberta aqui em casa e tá começando a entrar bicho aqui em casa. Bom, confirmou uma coisa que eu já imaginava. Putz, o VDP eu engoli 2 dias. Virada de chave atrás de virada de chave. O do Lona eu ainda não terminei. Ainda nem comecei direito. Por quê? Porque o tio Caio é um cara prático. Até no conteúdo dele. Eu não tenho, cara, 800 horas de conteúdo. Eu tenho 8 horas. Só que são as melhores 8 horas mais utilizáveis da sua vida. Eu não tô falando que o conteúdo do Lona é ruim, é a proposta dele. Mas tu percebe que como que eu faço essa ideia permear nas coisas? Eu faço a ideia derramar em tudo que eu faço. O tio Caio não abre live de 1 hora. Ele abre live de 20 minutos. O tio Caio não tem uma plataforma com 800 horas de conteúdo. Ele tem uma plataforma com 8 horas de conteúdo. Quando ele vai falar sobre cliente, ele fala sobre cliente em 20 minutos. E isso tira muito da minha forma de aprender. Cara, eu tenho um livro de 400 páginas que eu não consegui terminar de ler porque é muito chato, mano. É muito repetitivo. Bom, mas eu tenho livros de 200 páginas que mudaram a minha vida. Eu tenho um livro de 120, de 140 páginas, que é muito melhor que livro de 400 páginas, mano. Que, tipo assim, de 5 capítulos, o cara divaga nos 4 capítulos. E só em um capítulo tem alguma coisa mesmo ali pra tu absorver que tu assim, cara, isso aqui é prático na minha vida. Vou usar isso aqui. Sabe? Então, respondendo a tua pergunta, eu não vejo isso virando uma aula. Eu acho que o lugar onde eu usei para dar uma aula sobre isso foi aqui. Quando eu for falar sobre praticidade no mundo do design, eu vou só deixar isso derramar em tudo que eu faço.
E a pessoa, em algum momento, poder dizer assim, pô, o tio cara é o cara que ajuda de forma prática a eu ter uma vida prática, a trabalhar de forma prática e ganhar dinheiro de uma forma prática. Mas, irmão, por que eu perguntei isso? Porque eu lembro que há alguns anos atrás você falava sobre apresentação. Eu lembro que você mostrava a tua apresentação e era muito... Sim. Pô, apresentação, 15 páginas já começa, já é demais. Tu tinha um posicionamento Sim. muito... e agora tu já tem um outro posicionamento, né? O que... Cara, peraí, irmão, eu preciso ver que janela tá aberta aqui. Só um segundo, eu já volto. Vai lá, vai lá. O pernilongo de Alphaville, ele não é que nem o pernilongo da normal, né? O pernilongo de Alphaville, ele não te suga sangue, ele te dá sangue de bilionários. Que doideira, cara. Muito bom. Ambiência, desenvoltura e autoralidade. Acho que faz sentido. Eu podia muito bem ter que pausar a gravação, né? Deixei, vocês estão com tempo. Autoralidade. Né, chamado Barueri, Alphaville. E, bicho, tem umas épocas aqui que é uma mosquitaiada inacreditável. Não é nem mosquito, é um bichinho chato que não serve pra nada. Mas voltando, pode falar. Eu tava falando ali, o mosquito de Alphaville, ele nem deve ter mosquito da dengue, né? O mosquito, Não, o são mais mosquito de educados. Alphaville, ele te transmite o sangue do bilionário, é outro rolê, outra É. pegada. Às vezes É é até bom ser picado persistente. aqui. Cara, eu vejo que tu tava falando um negócio ali, e aí eu já retomo a pergunta ali, mas tu tem muito de autoralidade, né, cara? Eu acho que tudo que tu faz Sim. ali às vezes tu explica uma parada, eu acho que é isso que, cara, é absurdo. O vídeo que mais tinha visualização no meu canal era do Max. Aí eu conversei contigo ali, te recebi ali, inclusive vou colocar como conteúdo auxiliar pro pessoal ir lá ver. E aí, porra, estourou. Tipo, sabe? Passou reto, assim. Então o pessoal gosta muito, independente do que tu vai falar. E eu acho que tem muito a ver com esse lance de autoralidade, de você, a tua forma de fazer o rolê, né? Mas a pergunta era sobre o lance da apresentação, tipo, o que mudou? Claro, né, quem te acompanha sabe que o momento que tu tá agora é outro, né? Outra pegada. Sim. Mas eu queria ouvir de ti aí. Cara, o que mudou, mano? Eu acho que o que mudou eu passei ali. Eu passei a extrair mais. Tanto que eu falei, cara, eu vou ensinar uma coisa aqui que tem muito a ver com o que eu vivi. Eu acho que eu passei a dar mais importância para esse. Eu era um cara muito, 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 muito business. Muito business. Minha parada era fazer dinheiro, mano. Fazer dinheiro. Porque, cara, eu já tive pouco, quase nada. E quando eu vi ali que o design era a minha salvação para essa situação miserável, eu me especializei em fazer negócio. E eu deixava isso permear em tudo que eu fazia. Até a forma como eu projetava. Eu projetava pensando em grana. Tipo assim, cara,
eu vou projetar isso aqui e isso tem que ser tão fácil quanto fazer dinheiro. Os meus projetos eram bons, mas eles poderiam ser melhores, sabe? E tanto que quando eu ia publicar no Behance, ia pegar o projeto e ia colocar em alguma plataforma, eu sempre passava um bom tempo mexendo naquele projeto. Por quê? Porque tava faltando coisa. Porque cara, eu preciso ir pro próximo porque eu preciso vender. Preciso ir pro próximo porque eu preciso vender. Apesar de que tem clientes ali, daquele tipo de apresentação que eu tinha, que era uma tripa vertical, fazia sentido para aquele tipo de cliente. O que mudou é a forma como eu ouço o cliente agora, eu ouço muito mais. Eu estou muito mais interessado em chegar nesse momento de construir e pensar de uma forma mais completa, mais robusta. E o que eu tô cobrando agora, né, mano? Uma coisa é tu cobrar, tipo, 9, 10, 15, 20, 22, 27 num projeto. Outra coisa é cobrar 6 dígitos no projeto. Você tem que justificar aquilo ali de alguma forma. Não só para o cliente, mas para você. Caralho, mano, tipo, eu não acredito, assim, eu ainda não cheguei ao ponto de acreditar que um projeto de 20 mil, você vai entregar a mesma coisa num projeto de 200 mil. Tipo, eu acho que você tem que se esforçar um pouquinho a mais, pra você não sentir que você tá enganando alguém. Porque eu morei em São Luís do Maranhão, né, mano, por muitos e muitos e muitos anos. E tinha uma coisa que me dava muita raiva, era quando o cara falava assim, olha esse projeto, é de São Paulo, fiz com uma pessoa de São Paulo, e era uma merda. Tipo, o cara pagava, tipo, 30 mil num projeto de São Paulo, e era uma merda. Tipo, fraco. Por quê? Porque que é muito business. Os caras não precisam ficar se justificando em nada, nem para eles. Então, assim, pô, é de São Paulo, beleza, mas não tá legal, não vale o preço que tu pagou. E eu não quero ser esse profissional, não quero que o meu estúdio seja esse tipo de estúdio. Que chega lá no Nordeste e o designer nordestino vai ficar puto comigo porque eu cobrei uma fortuna e enganei aquele cliente entregando praticamente nada, sendo que eu poderia ter entregue muito mais com a verba que eu tenho no bolso, sabe? É tipo, às vezes eu gosto muito de fazer o paralelo com a empresa de publicidade. O cara bota uns 5 milhões para ele fazer uma campanha. Ele vai fazer a campanha do iPhone, do celular dele? Pô, seria meio arrombado da parte desse publicitário, né? Porque ele tem uma verba para colocar um IMAX essa porra desse comercial de 12 segundos. Tá ligado? Eu acho. Porque eu Uhum. vivi essa injustiça de ver uma galera de fora cobrando uma fortuna e entregando muito menos do que eles poderiam entregar. Eu não quero cometer essa injustiça. Ser um cara que cobra uma fortuna num projeto para quando um designer, seja aluno, seja você, seja um cara que não me conhece, pegar o meu projeto e falar assim, não acredito que os caras cobraram 500 mil disso aqui. Pô, com 500 mil eles poderiam ter entregue muito mais. Eu não quero passar por essa inconveniência na minha vida. Porra, muito bom. É isso, é isso, é isso. Sobe a régua, sobe tudo, né? Tá certo. Exatamente. Faz sentido, faz Exatamente. sentido. Faz sentido, cara. Muito bom, cara. Parabéns, parabéns mais uma vez pelo conteúdo. Tu tá hoje num patamar onde poucos designers estão, né? Apesar de tu se comparou aí com a galera, mas eu vejo que o teu rolê realmente é único. E, pô, tu abre muito pro pessoal. Então, eu vou colocar tudo aqui, teu site e todos os teus links para quem não conhece. Eu acredito que a maioria aqui, a galera que tá aqui já te conhece. E vou deixar aqui, né, cara? Acho que a gente pode, já estourou o nosso tempo, eu sou muito chato com isso, por isso que a primeira coisa que eu pergunto o Sim. tempo, acho que a gente tem que seguir a linha. Se quiser, sei lá, se quiser mandar uma mensagem final aqui, eu vou encerrar com o pessoal, e aí daí eu paro a gravação que eu quero te fazer um convite ali depois e a gente vai jantar. Beleza, fechou. Cara, o convite que eu tenho a fazer para vocês é que, independente da época que você estiver assistindo isso, deve estar vindo algum caos por aí, que é meu evento presencial, que é um sonho realizado de vida. Olha aí, ó, caos, que ele Ali, ó. esteve no Ali, ó. primeiro Peraí. caos. Caos é uma parada assim, é um sonho realizado, poder ser o cara agora que propicia esse evento presencial para designers. Ali você vai sair com uma mentalidade muito forte sobre como você deve se guiar na sua vida e na sua carreira. Você pode ter certeza que se eu estou em cima do palco, eu estou muito feliz e honrando o investimento que você fez para estar ali. Então, são 2 dias. Esses 2 dias, a minha proposta é sempre mudar a sua vida, tá ligado? Mudar. E eu tenho um contrato que, inclusive, vai estar no site do Caos muito em breve, que
é um contrato que eu faço com você. Se no final dos 2 dias aquilo ali não te ajudou a transformar a tua carreira, eu devolvo teu dinheiro ali na hora, um Pix na hora. Então, se você estiver assistindo isso, procura, saiba quando vai ser o próximo caos, esteja lá comigo, eu vou ficar muito feliz em te ver lá e diga que, cara, eu vim no caos pelo convite que você fez lá e tal, não sei o quê, vou ficar muito feliz de saber que você veio através dessa conversa aqui. Cara, muito bom, velho. Assim, ó, não interessa o vídeo que tu fazer, não, tu não vai conseguir explicar o que rola nesse evento. Na real mesmo. Difícil. Teve um momento que eu tava lá em cima, eu nunca mais vou esquecer disso, que eu tava lá em cima, no segundo dia, que eu tava lá em cima com a galera mais high level do design aí, uma galera mais, né, com mais experiência. A galera tava atônito, assim, ó. Todo mundo assim, ó. Tipo, sabe? Conteúdo Meio brabo. travado. Por isso que eu falei que o conteúdo que tu dá é mais avançado do que a galera consegue absorver, né, ali mas, cara, é muito massa, velho. Muito massa. Eu sou testemunha do caos e suspeito pra falar, porque sou teu fã e tenho a honra de ser teu amigo. Então, cara, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, tá? Galera, como sempre, peço, comenta aqui embaixo o que vocês acharam na plataforma, o que vocês acharam. Eu printo e mando pro Caio, eu sou desses, eu fico enchendo o saco do Obrigado, vou cara ficar depois. feliz. E é isso, tá? Até a É próxima isso. aula, que temos que jantar. Deixa eu finalizar aqui.